Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do blog do José. Essa será a nossa segunda aula. E nesta nós iremos falar sobre como criar um documento no Word 2013, digitar e salvar esse documento. Isso porque você pode digitar, o documento ali, fechar o arquivo, fechar ali o programa e simplesmente não salvar aquilo que você digitou. Então é isso que nós vamos aprender. Eu vou abrir aqui o Word 2013, seguindo o mesmo padrão que nós já aprendemos. Botão iniciar, clicar aqui na seta para abrir todos os programas e agora procurar aqui pelo Word, que vai estar dentro do pacote da Microsoft Office 2013. Está aqui o Word 2013. Aí, então agora nós vamos criar um documento em branco. Nós já aprendemos como fazer isso, né? E agora, com o documento aqui já criado, basta digitar o texto que você deseja. Vou digitar aqui um texto qualquer, só para exemplificar algo que eu preciso lhe mostrar. Vou digitar. Aí, digitei, uma pequena frase. E como eu falei antes, quando você digita um texto aqui no Word, se você simplesmente fechar, você vai perder aquilo que você fez. Então eu vou clicar em fechar e veja a mensagem que ele lhe mostra. Ele pergunta se você quer salvar o que você fez, se você não quer salvar, ou se você quer cancelar e voltar para o arquivo. Aí, ó. Só que essa não é a opção aconselhada para salvarmos um documento, porque você pode clicar em fechar e por acidente não salvar, ou não saber o que fazer diante dessa pergunta, né? Por exemplo, ele está perguntando, quer salvar as alterações feitas em documento 1? Documento 1 é o nome padrão que o Word dá. Se você clicar em não salvar, uma cópia recente deste arquivo ficará disponível temporariamente. Bom, isso aqui não é aconselhável, né? Você pode clicar em salvar e daí salvar o documento, mas nós vamos aprender por outro método. Então, por enquanto, eu vou fechar e não salvar. Ele vai fechar o documento sem salvar esse arquivo. Aí. Então, agora eu vou reabrir o Word. Mas como nós estamos usando o Windows 8, eu não vou por aqui. Eu vou simplesmente aqui pela caixinha de pesquisa. Olha aí, pesquisar. Agora é só digitar o Word. O Word já vai aparecer. Então, agora aqui o caminho fica bem mais rápido do que clicar no botão iniciar. Agora é só abrir o Word 2013. Veja aí. Documento em branco. Agora digitar. Então agora eu vou digitar o texto que realmente vai ser o texto aqui que nós vamos precisar. Porque você precisa de um site. Então esse daqui vai ser o título aqui do meu documento. Como é uma dúvida que geralmente alguns têm na hora de estar digitando aqui, é sobre a questão da quebra de linhas. Por exemplo, o título. O título aí, ele não vai ocupar a linha inteira, a folha inteira. O título é só essa frase aqui, ó. Então aqui eu preciso apertar a tecla Enter no teclado. Preciso apertar aqui a tecla Enter, né, no teclado aqui, para que o Word crie uma nova linha, ou jogue esse traço aqui que nós chamamos de cursor para a próxima linha. Vou apertar a tecla Enter. Tá aí, ele já criou uma nova linha. Isso porque essa frase é o meu título, né, o título aqui do meu documento. Então agora na próxima linha eu posso começar a digitar o texto normalmente. Dessa vez eu não vou mais precisar usar a tecla Enter, pelo menos não enquanto eu digito esse parágrafo. A tecla Enter é sempre para você finalizar um parágrafo. Então aqui é um parágrafo, não é uma frase só, mas é um parágrafo, que é um título. E a partir do momento que nós estivermos digitando, quando o texto chegar ao final da linha, ele vai descer sozinho para a próxima.
Então eu vou começar a digitar. Não pretendo cortar para que você veja realmente como que acontece. Olha só, eu estou finalizando aqui a linha, ó. A linha vai acabar aqui. Então esse texto aqui provavelmente já vai ser jogado para a próxima automaticamente, ó. Olha só, viu? Eu não apertei a tecla Enter. Ele desce sozinho para a próxima linha, porque aqui é um parágrafo só. Então sempre que eu digitar uma linha inteira aqui no Word, ele já vai descer para a próxima linha sozinho. Eu não preciso apertar Enter. Só vou precisar apertar a tecla Enter no teclado quando eu finalizar um parágrafo. Então uma linha sozinha ele preenche e já joga para a próxima. Então tá aí, estou construindo aí o primeiro parágrafo. Como eu falei, não pretendo cortar aqui o vídeo, né, na digitação do texto, para você ver naturalmente como que ocorre. Ó, novamente ele vai descer para a próxima linha, que já está finalizando mais uma. Viu? Observe que já é um parágrafo, tá se montando, né, sozinho. Na medida que você vai digitando, ele vai alinhando aí cada linha, uma abaixo da outra, mas observe a distância também de uma linha para outra, ó. No parágrafo, nesse parágrafo maior, a distância de uma linha para outra é bem menor do que a distância de um parágrafo para o outro. Observe aqui, ó, aqui é um espaço de parágrafo, porque aqui é um parágrafo 1, aqui é o parágrafo 2, ó. Apesar de que aqui é um título, né, mas é um parágrafo, né? Então a distância daqui para cá, mas olha a distância dessas linhas aqui, ó. Então aqui é um parágrafo só, viu? Estou finalizando um parágrafo. Assim que eu finalizar ele, vou apertar a tecla Enter novamente. Você vê a diferença, né, entre um parágrafo e outro. Ó, vou colocar um ponto aqui. E aqui esse é meu primeiro parágrafo. Eu vou apertar a tecla Enter para ele criar um novo, que aquele parágrafo finalizou, e observa a distância que ele criou. Então, aí, só para você entender, né, à medida que você vai digitando, se você apertar a tecla Enter, você criou um novo parágrafo. Ele vai descer para, o cursor vai descer para a próxima linha. A partir dali está se iniciando um novo parágrafo. Se você não apertar Enter, você vai digitar. Quando ele chegar no final da linha, ele vai descer para a próxima sozinho, e isso no mesmo parágrafo. A distância de um parágrafo, de uma linha para outra, e a distância de um parágrafo para o outro, né? Assim, para você
entender como que se organiza o texto aí naturalmente, né, no Word. Eu vou digitar só mais um parágrafo aqui para esse texto, para que não fique tão pequeno. Pronto, terminei o segundo parágrafo, né? Pelo menos por enquanto vamos deixar até aí. Então agora vamos salvar nesse documento. Como eu falei, você poderia clicar em fechar e clicar no botão salvar, mas não é aconselhável porque por acidente você pode não salvar e aí perder o seu documento. O aconselhável aqui é clicar no botão arquivo, conforme eu já mostrei. Aí tem duas opções, ó. Tem aqui no botão arquivo e tem aqui também, ó. Salvar, né? Lembra que eu mostrei lá na outra aula, né? Que aqui na barra de ferramenta de acesso rápido já tem o botão salvar. Mas eu vou clicar em arquivo para você ver que tem duas opções salvar. Tem salvar e tem salvar como. Nós vamos entender a diferença. Na primeira vez que você está salvando o documento, você pode usar qualquer uma das opções. Ok? Pode usar qualquer uma das duas. Então eu vou clicar em salvar. Na próxima aula, nós vamos aprender a diferença entre as duas opções aqui, porque é muito importante. Provavelmente você vai precisar muito usar a opção salvar como. Salvar nós já vamos precisar naturalmente, né? Mas a opção salvar como você vai ver a importância dela. Mas como é a primeira vez que nós vamos salvar esse documento aqui, ó, né? Documento 1, então não importa qual opção você escolha não, você pode usar qualquer um. Então eu vou clicar em salvar. Olha aí, ó. Eu falei, você pode usar qualquer uma, né, que vai dar no mesmo. Inclusive ele traz para salvar como. Aqui. Então nós estamos salvando, né? Salvando no computador, obviamente. Lembrando que computador aqui, né, ele está falando do computador, né, do ícone. E ele já traz duas pastas recentes. Ele traz documentos, ele traz área de trabalho. A área de trabalho é essa aqui. Então se eu clicar aqui, ele vai salvar aqui na área de trabalho. O outro local que ele traz é documentos. Documentos, se você minimizar aqui e abrir o computador, você vê que documentos é aqui, ó. Então aqui é documentos. Então ele vai salvar aqui, ó. Mas eu lhe aconselho a salvar em um outro local, ok? Eu vou só minimizar aqui novamente. Lembrando, né? Quando você minimiza, ele fica aqui na barra de tarefas, ó, né? Isso aqui é coisa do curso de Windows 8, tá bom? Então vou abrir o computador aqui e mostrar aqui o seguinte, ó. Você tem dois locais principais. Tem o disco local C2 ponto, inclusive o meu está quase cheio. Tem o disco local D2 ponto. O aconselhável para você salvar é em D2 ponto, tá bom? Você pode abrir D2 ponto e criar uma pasta, por exemplo, meus documentos. Então, o aconselhável é salvar aqui. Aqui no caso de uma manutenção no sistema de seu computador, D2 ponto não vai ser afetado. Então tem a maior chance de você não perder nenhum arquivo, né? Porque nem sempre dá para fazer um backup. Tá bom? Então ele aconselha a salvar em D2 ponto. Agora, nós aqui na aula nós vamos salvar em C2 ponto mesmo, tá bom? E o C2 ponto, ele envolve tudo isso aqui, ó. Ele envolve a área de trabalho, ele envolve downloads, ele envolve documentos aqui, né, novamente, imagens, música, vídeos. Então C2 ponto é tudo isso. Então aonde você salvar aqui, ó, se você salvar em qualquer local desses aqui, na área de trabalho, qualquer um, você vai estar salvando em C2 ponto, tá bom? D2 ponto é o único que realmente é separado. Todos esses aqui, ó, é o C2 ponto. Por isso até que o meu aqui tá mais cheio, né? Que tem poucos gigas aqui nele e tem muitos arquivos. Então o correto mesmo salvar os arquivos realmente principais é no D. C2 ponto geralmente é só para os programas, ok? Mas como eu também estou usando para aulas e outras coisinhas mais, então estou enchendo aqui o meu. Mas C2 ponto você pode deixar só para os programas. Então, como eu falei, a minha intenção aqui vai ser salvar em C2 ponto. Então você pode aqui abrir o disco local C2 ponto. E se quiser pode criar uma pasta. Por exemplo, meus documentos. Aí. Então agora eu posso salvar aqui dentro. Aqui. Então agora
Agora como é que eu vou fazer isso? Você volta aqui pro Word, ó. Vou fechar aqui primeiro. Vou fechar aqui os meus documentos. A gente vê do começo. Aqui eu tô no Word. Aqui só tem documentos e área de trabalho. Então você vai clicar aqui, ó, procurar. Aí ele abre o aplicativo aqui no meu computador. E agora é só você procurar a pasta meus documentos. Aí é só você lembrar, eu criei a pasta meus documentos em disco local C2. Aonde você clicar aqui, onde você clicar, o conteúdo aparece do lado direito, ó. Tá bom? Isso aqui é coisa básica. Aparece do lado direito. Então, a pasta meus documentos está em disco local C. Então eu vou clicar em disco local C e o conteúdo aparece aqui. Agora é só procurar a pasta. Está em ordem alfabética. Está aqui, meus documentos. Vou abrir a pasta. Vou abrir a pasta. Pronto, 2 vezes já abre. Ou posso voltar aqui. Você pode selecionar a pasta e clicar em abrir também, ó. Então você pode clicar 2 vezes para ela abrir ou selecionar e clicar em abrir. Pronto. Agora a única opção que ficou foi salvar. Mas ainda tem aqui, ó, nome do arquivo. Como é que você vai encontrar esse arquivo depois? Você pode deixar esse nome aqui mesmo, ele já traz o título, né, o começo do texto. No caso eu trouxe o título. E eu vou deixar o título mesmo. Aqui você precisa de um site. Você pode selecionar aqui, apagar, colocar qualquer outro nome. Então o nome do arquivo é muito importante. Eu vou deixar esse aqui mesmo. E agora clicar em salvar. Aí, como eu mostrei lá no início, na primeira aula, quando você muda o título, ele muda aqui também na barra de títulos. Não é mais documento 1, agora é um documento porque você precisa de um site. Ok? Então tá aí, nosso primeiro documento foi criado, digitado e foi salvo aí no Word. Eu vou fechar agora o Word. Ele não vai perguntar mais nada porque está salvo. Aí. E só para conferir o arquivo, eu vou abrir meu computador, abrir disco local C2 e abrir a pasta meus documentos. Aqui está o arquivo, porque você precisa de um site. E ele, ó, é um documento do Microsoft Word. Aqui, né, o ícone do Word, também identificando aqui o nome. Tá bom? Então na próxima aula, como eu falei, nós vamos aprender a diferença entre salvar e salvar como, né? Hoje nós vimos como salvar, no próximo nós vamos ver a diferença entre salvar e salvar como. Muito obrigado novamente por ter assistido essa aula, espero que tenha gostado. Novamente eu peço, né, que se desejar poderá se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Poderá curtir, né, se for aí no Facebook, compartilhar, clicar em gostei aqui no YouTube, tá bom? Então se você gostou, ajude para mostrar, né, que a gente pode continuar aqui com o trabalho, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.